Itadori Yuji foi condenado à morte novamente. Yaga, o diretor de Tóquio, também. E quem deve matar Itadori Yuji é ninguém mais, ninguém menos de Okotsu Yuta. Muitos acontecimentos nesse grande capítulo de Jujutsu Kaisen. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Não reparem, mas eu estou um pouco sem voz. Vocês sabem, né? Fui campeão ontem, então tô meio sem voz aqui ainda, mas esse capítulo de Jujutsu foi incrível. Eu tava procurando ele em tudo quanto é canto e finalmente saiu a versão oficial. Vou deixar o link aí pra vocês poderem ler, só que tá em inglês, é do Manga Plus, da Shueisha, o site oficial. E gente, que capítulo incrível. Vamos lá para as considerações de tudo que aconteceu nesse capítulo. E eu quero adicionar uma coisa que acontece lá no capítulo 39, pra gente poder entender talvez o Yuta, ou pra gente pressupor o que vai acontecer nessa próxima saga que deve se seguir. Bom, no capítulo 137 de Jujutsu Kaisen começa mostrando ali alguns locais do Japão, o mapa do Japão inteiro. A gente vê algumas cenas em preto, as em preto, ao que parece, são os lugares mais atingidos do Japão. Acho que o lugar que está mais claro, esses lugares assim, eles estão um pouquinho mais habitáveis, vamos dizer assim, mas as áreas em pretos, elas foram realmente destroçadas. É dito que no capítulo várias enfermarias foram destruídas, né? Pelo menos 23 enfermarias, hospitais, entendeu? Foram destruídos, então não tem muitos locais. E quem está discutindo tudo isso parecem ser os anciãos, os caras lá que comandam no mundo de Jujutsu, que eu faço um paralelo muito com o Bleach, das pessoas que controlam a Soul Society, que elas não aparecem tanto pra gente, mas elas são muito importantes. Então eu acho que o Gege Akutami, ele fez mais ou menos essa ordem também. Ele esconde um pouquinho do rosto dessas pessoas, um chega a aparecer só nesse capítulo, mas você vê que lembra bastante Bleach. E bom, além de ter várias zonas destroçadas, eles chegam a mencionar ali, eles não têm mais a segurança que pode ter, por exemplo, o ministro, o secretário de tal lugar e tal. A política acabou, o Ien tá decaindo. Lembra que a Meimei, ela saiu do Japão? Então ela saiu do Japão, logicamente o Ien ia cair. E com várias zonas devastadas, é como se Tóquio fosse um mundo pós-apocalíptico ali, porque as maldições estão saindo a rodo. E se no primeiro incidente que o Getou, ele liberou apenas 1000 maldições e os feiticeiros Jujutsu conseguiram cuidar, agora não tem jeito. Olha o tamanho que tem. Não tem menos que 10 milhões de espíritos amaldiçoados saindo por aí que nem maluco doido, entendeu? Então eles estão destruindo várias coisas, matando várias pessoas. Então a destruição, ela não tá só ali naquele ponto, ela tá destruindo em todo lugar. E se não bastasse só isso, lembrem-se que nós temos poucos feiticeiros Jujutsu, como mencionado logo no começo de Jujutsu Kaisen. O Gojo chega a explicar que tem poucas pessoas que fazem parte dessas afiliações e tudo mais. E bom, isso é bem importante da gente saber, porque talvez o Gege Akutami, ele use isso em outro ponto. Eles têm que pegar pelo menos 5 milhões de pessoas, que é o que eles estimam, e colocar em alguns lugares que ainda estão de boa, entre aspas, né? Ou estão mais tranquilos, estão mais de boa. E o que acontece? Esses lugares podem ser motéis, pode ser, mano, pode ser qualquer canto, pode ser algum estádio, pode ser qualquer canto que esteja livre, não importa o local. Eles têm que evacuar essas pessoas e trazê-las para um lugar seguro. E nesse jogo político que também existe, esses feiticeiros do Jujutsu, eles não estão discutindo só isso, porque se trata também de algo que o governo japonês, por exemplo, ele teria que entender. Então as escalas federais, elas precisam saber do que está acontecendo, porque eles vão ficar furiosos de qualquer jeito. Só que outro cara lá que tá comentando, que são várias conversas de várias pessoas, ele fala assim, se eles estiverem todos mortos, né, dane-se. Então, tipo, a gente vai evacuar de qualquer jeito. Então, os feiticeiros Jujutsu vão agir de uma forma ou de outra. Alguns chegam ali para discutir, tipo, você tá louco? Você vai divulgar que espíritos amaldiçoados existem, que na verdade eles só são em Tóquio para não apavorar o mundo inteiro, porque essa notícia deve chegar no mundo inteiro. Então eles ficam nessa discussão se eles contam, se eles não contam, o que eles fazem. Porque basicamente onde mais aparecem as maldições são no Japão. Já foi explicado no capítulo passado que lá é o local onde mais aparece, é o lugar
vamos falar assim, mais centrado dela, tem muito pouco que acontece no mundo. Então, pra você ver que não é só a pessoa ela ficar tendo pensamento negativo e emoções negativas e essas coisas que criam as maldições. Na verdade, é muito mais por conta, talvez, do Tengen, de todo esse budismo, xamanismo que tem ali, né, que o Tengen criou, e que talvez tenha alguma coisa interligada com o surgimento das próprias maldições, pelo menos para ter em grande escala ali em Tóquio. Eles vão discutir muitas coisas importantes, mas aqui eu não vou ficar resumindo pra gente passar logo pra outra parte do capítulo, beleza? Mas é um caos, gente. Uma intervenção militar pode acontecer, é uma possibilidade. Eles estão discutindo um monte de coisa, mas pelo menos algumas coisas já ficaram cravadas, que é o que eles vão fazer. Logo na próxima parte a gente vê que tem um distrito comercial e tudo, tem uma menininha ali, ela tá comendo um bagulho, pegou ali, não tem pessoa nenhuma, você vai ver que todo mundo morreu, porque não tem ninguém ali. E ela tá comendo ali as coisas da lojinha e tal, e aí uma maldição aparece e começa a chamar ela, fala assim, vem aqui e tal, e ela fica confusa, ela fala, tá, quem é você, o que tá acontecendo, cadê minha mãe? E a pessoa fala, ah, a mamãe tá lá, aqui é perigoso, então vamos pra lá tá o professor e tal. E a menina fala, eu odeio meu professor. E como a menina tá estranhando essa maldição falando isso pra ela não compreende que aquilo é uma maldição, ela pega e fala assim, ah, tá bom, você quer tomar esse negócio aqui? Acho que você não tá muito bem, né? Então ela vai saindo ali quando aparece finalmente Okotsu Yuta. Ele finalmente voltou, ele acaba ali com a maldição, finca uma faca em cima dela. A gente percebe que essa maldição ela tem um rabo com uma pessoa ali atrás. E outras coisas que várias pessoas estão comentando, assim, que repararam, que é verdade, né? Que o Yuta, ele tá um pouco diferente do capítulo 0, o capítulo onde ele aparece, onde ele é o principal em Jujutsu Kaisen. Ele tá bem diferente, ele tá meio com um tom um tanto quanto sarcástico, um tom quanto mais sério. E daí eu quero relembrar vocês que talvez o Yuta possa ter mudado sim depois de ficar mais forte e atingir algum dos seus objetivos. Porque o Panda, no capítulo 39, na luta contra o Mechamaru, ele tá falando dos humanos e ele lembra do Yuta, falando que os humanos às vezes são rudes, e ele não entende porque às vezes o cara quer parecer tão legal e na verdade ele não sabe se ele tá querendo ser legal mesmo, ou se ele tá enjoado, se ele tá emburrado. Chegou essa parte no anime, no último episódio que saiu agora da semana passada. Semana passada não, na sexta-feira. Então, reparem que talvez o Yuta realmente tenha mudado. Eu vou falar o que eu acho mais pra frente, porque depois dessas explicações a gente vai saber. Ele protege a menininha e fica confirmado, gente, a Rika ainda acompanha ele, né? Tem muita gente que pensa que a Rika no capítulo 0, quando ela desapareceu lá, na verdade ela desapareceu, ela não existe mais, mas a Rika sempre esteve, sempre estará com o Yuta, faz parte do poder do Yuta. Então ela sempre tá lutando junto com ele, ela detona outra maldição, e aí o Yuta vai diretamente pra ali, vamos falar assim, onde ficam os ancestrais, os ancestrais não, né, os anciãos lá, que eles estão trocando uma ideia e eles vão dar mais uma missão pra ele. Bom, o Yuta, ele já tá acostumado com esses anciãos, a gente vê que ele já fala assim, ó, eu sei que vocês não estão querendo aqui me agradecer de verdade, né, porque eles falam que ele fez um bom trabalho, mas vocês querem fazer outra coisa. Já vai logo pros finalmente, porque eu quero saber o que é. Legal que o Yuta, ele tá sendo direto, e já tá passando pra direto, não tá tendo aquela conversação e tudo mais. E aí o Yuta fala uma frase super importante que você tem que notar. Agora vocês percebem que que eu vou obedecer às suas ordens, os seus comandos. E daí eu vou teorizar que o Yuta, sim, ele matou o Yaga, que era o diretor de Tóquio, muito provavelmente. Ou ele, ou alguém muito importante. Porque o outro cara que chega a aparecer, um dos anciãos, uns velhinhos lá, ele pega e fala assim, ah, matar espírito amaldiçoado não é prova de nada, né? Então ele diz que ele deve fazer um contrato, alguma coisa assim pra eles confiarem no Yuta, né? Porque o Yuta é discípulo do Gojo. E aí o que acontece? Por que eu tô falando do Yaga? Mas porque o Yaga foi condenado por incitar o Gojo e o Getou, deixar eles livres e tudo mais, porque eles foram culpados, foi dado a pena de morte pra ele. Não sei se ele morreu, não tá confirmado, mas talvez o Yuta possa ter matado por causa dessa frase dele ter falado assim, ó, agora vocês sabem que vocês podem contar comigo porque, tipo, eu tô obedecendo vocês. E o próprio Yuta fala, né, nesse momento que ele não liga se o Itadori é discípulo ou não do Gojo, não importa, ele cortou o braço do Inumaki, então o Inumaki tá vivo, tá meio protegido ali, tá meio lacrado ali no braço e tudo mais, mas acho que o Inumaki ele não tá querendo agir de acordo com os anciãos, mas tiveram que fechar ali o Inumaki, arrancou o braço do Inumaki, o Itadori, né, acho que naquele golpe do Sukuna, que na verdade não foi o Itadori, mas bom, o Itadori é o culpado e o Yuta fala, mano, deixa que eu mesmo
executo ele. Então fica concretizado aí, gente. O Yuta vai querer matar o Itadori Yuji, vai querer matar, e aí vem as ordens que foram as seguintes, que foram depois do incidente de Shibuya, de tudo que aconteceu. Eu vou ler aqui pra vocês. A existência de Suguru Geto foi confirmada, então a pena de morte mais uma vez confirmada pra ele. Mas olha só, Suguru Geto, não falaram que era um Noritoshikamo ou uma maldição, ou seja, ocultaram alguns dados de algumas coisas para esses anciãos. Então tá tudo correndo de acordo com o plano de quem? Yuki Tsukumo. Por que Yuki Tsukumo? Ela parece gerir alguma coisa contra os próprios anciãos, contra essas próprias 3 famílias. Então não foram as 3 famílias que deram a ordem, por enquanto, de morte pra todo mundo. Foi os anciãos mesmos, os líderes máximos ali do mundo Jujutsu. A segunda ordem é: o Gojo Satoru foi confirmado mesmo que ele foi preso e tudo mais, mas agora é considerado um crime libertar o Gojo Satoru da prisão, do reino aprisionado que ele foi colocado lá pelo Geto. E ele foi considerado culpado por todo o incidente de Shibuya. Então, por que culpado? Porque ele devia estar tramando junto com o Geto. Colocaram como se eles fossem amigos, já que ele não matou o Geto, né? Lembre-se que o Gojo, ele matou o Geto, só que ele devia ter dissecado o corpo e tudo mais. Ele não fez, ele vacilou. E graças a isso, né, ele foi considerado culpado, porque isso estaria nos planos dos dois, que eram amigos, pra destruir tudo e amaldiçoar todo mundo e fazer toda essa palhaçada aí. Então, liberar o Gojo Satoru daquela prisão é considerado também um crime. Outro que eu não esperava que fosse culpado foi o Yaga Matsimichi, que era o diretor de Tóquio, aquele dos óculosinhos e tal. Foi condenado à pena de morte por ter incitado, por ter o Gojo e o Geto e tudo mais, e concomitantemente, né, trazendo também todo esse caos pro evento de Shibuya, e a sentença de morte também dada pro Itadori Yuji. Assim que encontrarem ele, tem que matá-lo. E quem é que tem que matar o Itadori Yuji? É simplesmente Yuta. E aí acaba o capítulo, próximo capítulo, dia 7 de fevereiro, semana que vem. Cara, vamos lá, considerações sobre o capítulo. O Yuta mudou? Sim, ele mudou. Ele tá um pouquinho... Ele ficou mais forte, tudo, mas ele parece um pouquinho mais desanimado com esse mundo de Jujutsu. E não, eu não acredito que o Yuta ele realmente vai matar o Itadori. Acredito que ele vai primeiro conhecer o Itadori. E talvez numa primeira briga, porque sim, o Yuta vai num primeiro momento tentar matar o Itadori, eles vão conversar, eles vão trocar uma ideia, eles vão se entender. E outra, o Yuta desde sempre é amigo. A prova tá na amizade que ele tem com o Togi. Ele tá bravo com o Yuji por o Yuji ser o culpado de arrancar o braço do Togi. E repara, se ele tá bravo por causa disso, é porque ele ainda considera amizades importantes. Então mesmo que o Panda falou lá no capítulo 39, não vai mudar o fato que o Yuta, ao conhecer o Itadori Yuji, em algum momento ele vai mudar de ponto de vista. E outra coisa muito legal, o Gigetsu também, ele criou um mundo muito bom. Ele não expandiu para todos os outros países, ele simplesmente expandiu o mundo pra gente pensar, ó, nos outros mundos não tem, só tem em Tóquio, pra gente já começar a pensar sobre o Tengen, sobre esses anciãos. Então eu acredito que o Yuta, ele tem assim informações, ele tem alguma coisa que ele saiba da galera ali, e eu acredito fielmente que o Yuta não mudou, ele não vai matar o Itadori, não caiam nessa, gente. Tipo, sério, talvez no primeiro momento eles vão ter o embate, mas aí vai acabar fazendo amizade de algum jeito. As pessoas que estavam ali no incidente, que passaram todas as informações do Geto e tudo, podem ter sido as pessoas que vão ficar do lado do Yuji, ou uma parte vai ficar do lado do Yuji, e a outra parte vai ficar do lado dos anciãos. Bom, quem eu acho que vai ficar do lado? O Panda vai ficar do lado do Yuji. A Yuki Tsukumo, ela com certeza ela tem alguma facção, ela tem alguma coisa ali, ela tem alguma coisa envolvida pra fazer esse plano funcionar, que é uma coisa que os anciãos, eles não querem fazer. Então por isso que eu acho que também o Yuta vai se voltar pro lado do Itadori, de todo mundo. O Megumi com certeza, a Nobara se ainda estiver viva também, o Todou também vai ficar do lado do Yuji, mas talvez alguns deles fiquem do lado dos anciãos como espiões, assim, pra trocar algumas informações. Acredito que isso pode acontecer, mas a maioria não vai ficar, né? O Kusakabe, o maluquinho lá da espada, não vai ficar com certeza. Talvez a maioria do pessoal de Kyoto também não vai ficar do lado do Yuji, talvez um só e olhe lá. Mas acredito que a grande parte vai ficar assim do lado do Itadori, mesmo que ele seja uma bomba, ele seja um perigo.
alguém precisa ajudar ele, e nada mais nada menos do que Yuki Tsukumo, uma pessoa de classe especial Jujutsu, com certeza vai estar desse lado. E gente, eu não sei mais o que eu poderia teorizar aqui, mas bom, acho que o Yaga ele deve ter morrido mesmo, né? O Yuta talvez tenha matado ele, por isso que ele falou aquilo pros anciãos lá, e eu queria saber o que vocês acham também. Que virada de Jujutsu, um capítulo incrível. Eu agradeço pra você que se inscreveu, deu like, deu dislike, compartilhou, comentou, que você tá aqui acompanhando comigo o Jujutsu. Eu fico muito feliz de verdade. Foi um capítulo incrível e eu espero que vocês também tenham curtido esse capítulo demais, gente. Jujutsu tá incrível, tá maravilhoso. E, mano, o Joe tá vazando, tá bom? Acho que era só isso que eu queria falar. Só deixa o seu comentário pra ver o que vocês acham, o que vocês acharam desse capítulo e o que vocês acham que pode acontecer e todas as suas teorias. Vamos trocar essa ideia, beleza? Tem o Discord do canal também, caso você queira. E, mano, o Joe tá vazando, beleza? Tá na descrição tudo aí, os bagulho. Fui!